Efésios 3, de 1 a 13. Vamos ficar em pé mais uma vez e assim leremos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: por esta razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado, o mistério conforme acima em poucas palavras vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi dada, conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são a vossa glória. Oremos ao Senhor. Pai, dá-nos a tua graça. Dá-nos a tua graça nesta hora que vamos estudar a tua palavra, e que haja, Senhor, um manifestar do teu poder, da tua sabedoria, do teu amor no meio do teu povo, e que possamos, Senhor, desfrutar desta comunhão maravilhosa contigo. É no nome de Jesus que te pedimos, aplica, Senhor, o texto, a mensagem desse texto aos nossos corações. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Hoje é um dia muito especial na vida da igreja, quando decisões muito importantes vão ser tomadas. 10 pessoas serão separadas para esse ministério diaconal. Os pastores todos estarão sendo confirmados ou não pela Assembleia. E senti no meu coração o desejo de compartilhar com os irmãos, à luz destas decisões, qual é o conceito que a palavra de Deus nos apresenta sobre ministério, sobre serviço no reino de Deus. Seja ele o ministério pastoral, seja ele o ministério diaconal, seja ele qualquer tipo de ministério, serviço do cristão, serviço de amor, que vai ser realizado no nome de Jesus. Qual é a visão que o apóstolo Paulo tinha do seu próprio ministério? E como ele ensinava as igrejas que ele fundou a respeito do ministério, desse serviço cristão? Comecei então a fazer uma pesquisa, comecei a trabalhar com essa palavra grega que é traduzida na nossa Bíblia por ministério, mas a palavra grega é diaconia, e ela vai aparecer várias vezes no Novo Testamento, mas tentando olhar para esta visão que o apóstolo Paulo, especificamente que o apóstolo Paulo estava tentando ensinar e mostrar a respeito do ministério. E escolhi Efésios capítulo 3, porque entendo que aqui há um resumo dessa visão. Ele vai amplificando em tantos outros textos essa visão sobre o serviço cristão, mas aqui em Efésios 3 ele compacta várias das ideias que ele já passou e tem passado para as igrejas. A primeira coisa que eu aprendo sobre ministério na palavra de Deus, que
ele é, qualquer tipo que seja, um dom da graça de Deus. Qualquer tipo de serviço cristão, que Deus levanta pessoas para servir, sejam diáconos, sejam pastores, seja qualquer serviço, porque essa é a ideia de ministério, serviço cristão. Ele é, na verdade, um dom, um presente da graça de Deus. Um presente da graça de Deus para quem exerce, e um presente da graça de Deus para quem sofre o exercício desse serviço. Em todos os sentidos, é graça de Deus que está sendo trabalhada. Nunca vou encontrar na Bíblia ministério sendo o fruto, quem sabe, de uma eleição ou de um ato político. Não é esta a visão que a palavra de Deus nos apresenta. Ela sempre apresenta a visão do reconhecimento de que Deus derramou um presente sobre o seu povo. Gente que quer servir e gente que serve diante da graça, pelo atuar da graça de Deus. Eu nunca vou encontrar o serviço cristão na palavra de Deus como uma luta pelo poder, seja ele de qualquer maneira, mas sempre esse sentido de que há uma graça de Deus que está sendo derramada. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso no texto que nós estamos estudando. No versículo 2, ele vai dizer: se é que tendes ouvido a dispensação de graça de Deus, que para convosco me foi dada. E ele começa a descrever o seu ministério. Diz assim: olha, isso aqui foi um dispensar, foi uma mordomia de Deus em derramar graça, foi um projeto de Deus. É interessante que essa palavra dispensação é a economia de Deus, a economia de Deus, o projeto dele lançado sobre a vida da igreja. No versículo 7, ele vai dizer algo ainda mais contundente: do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, conforme a operação do seu poder. E Paulo então vai mostrando exatamente isso. O serviço cristão é um presente de Deus, é um privilégio de Deus, é uma graça de Deus que é derramada sobre nós que podemos servir e sobre o povo que sofre o serviço. É graça de Deus derramada. Paulo tinha essa ideia muito clara na mente, ele sempre vai entender isso, graça de Deus. E ele tinha um sentimento de privilégio guardado no coração. Ele expressa esse sentimento bem claro em 1 Timóteo, porque dentro dele ele se sentia a pessoa mais indigna de poder ser ministro de Deus. Ele vai dizer isso no versículo 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo. Ele disse assim: mas eu não tinha dignidade nenhuma para servir a Deus, eu não podia servir a Deus. Se eu fosse olhar para a minha própria vida, para a minha história, eu nunca poderia servir o meu Deus. Eu nunca poderia chegar nas cidades anunciando Jesus. Eu não tenho dignidade para isso. E em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 9 e 10, ele deixa isso muito claro. Eu vou ler, diz assim a Bíblia: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo. Servir para mim é um dom da graça. Deus me deu esse privilégio de poder ser servo dele. Isso é um dom da graça de Deus. E é assim que Paulo tenta ensinar. Aqui. É assim que Paulo tenta ensinar a sua igreja, de que todo serviço cristão deve ser visto como um privilégio,
um dom da graça, um derramar da graça de Deus sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. Eu tenho percebido que toda vez que somos confrontados com o chamado divino para servir, seja para qualquer função, a primeira grande sensação que temos é de incapacidade. Se você está servindo ao Senhor de alguma maneira, e se você tem sido convocado por Deus para servir, então eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Lá dentro da gente, a gente se sente incompetente, a gente se sente incapaz, a gente se sente sem condições de fazer a obra de Deus. Muitas vezes, quando eu começo a avaliar o ministério pastoral, meu ministério, e essa semana eu tive que avaliar muito do meu ministério, porque vou fazer uma conferência sobre as fraquezas do pastor no seminário, na terça, na quarta e na quinta. Então eu tive que olhar para as minhas fraquezas, muito. E uma das coisas que sempre mexe comigo em termos de fraqueza é a sensação de incompetência. De você chegar, e às vezes eu ilustro essa sensação de incompetência em termos da obra de Deus e ministério pastoral com um equilibrista de pratos. Você já deve ter visto alguém que equilibra pratos em cima de uma vara. Então ele gira o prato, né, em cima daquela vara, e depois então ele normalmente põe um outro prato no lugar e ele gira de novo, aí ele põe um terceiro e ele gira outra vez, aí ele volta lá, dá uma giradinha no primeiro, no segundo e no terceiro, aí ele põe o quarto, o prato gira, vai primeiro, segundo, terceiro e quarto, ele põe o quinto, vai. Às vezes eu me sinto assim no ministério, diz assim: Senhor, não sei se dá para ficar girando os pratos, e não sei se dá para colocar mais um prato, e a gente vai se sentindo sempre naquela visão de incompetência, e fica, quem sabe, pensando, quando é que o primeiro prato vai cair? E às vezes a gente vai se sentindo assim. Se você está no ministério, esta é a sensação que tantas vezes vem, de incompetência, de você não vai conseguir, você não tem forças, você não tem condições. E era justamente isso que o apóstolo Paulo estava tentando passar para a gente. Mas de repente ele abre a mente dele, o coração, num grito de louvor. E ele diz: olha, eu quero dar graças a Deus, porque servir ao Senhor é um presente da sua graça, é um dom dele. Eu não tenho dignidade, eu não tenho competência, eu não tenho condições, humanamente falando, ninguém poderia me aceitar, porque eu tenho uma história terrível. Você já pensou o apóstolo Paulo chegando em determinados lugares, quem sabe onde ele prendeu gente e levou arrastada, porque eram cristãos e agora ele vinha pregando o evangelho, e quem sabe o filho, o irmão, o pai estivesse ali olhando para Paulo e dissesse: foi você que prendeu o meu filho, foi você que levou o meu irmão. Quantas vezes isso não veio na cabeça de Paulo? E de repente ele dizia: olha, graças a Deus, eu sou o que sou, porque a graça de Deus está na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você: o ministério, o serviço cristão, é um presente do amor de Deus sobre a tua vida. E Ele não está olhando para a tua competência, porque Ele sabe que você é pecador e não tem jeito. Mas Ele está olhando para o poder dEle, que pode ser derramado na tua vida. E Ele está olhando para o efeito desse poder dEle derramado sobre a tua vida, na vida dos outros. E Deus se alegra no serviço do seu povo. Há uma coisa bonita naquilo que Paulo vai tentar nos ensinar. Em 2 Coríntios 8, versículo 4, quando ele fala sobre um tipo de serviço que é levantar uma oferta para os pobres de Jerusalém. E então ele conta o exemplo de uma das igrejas, onde ele levantou uma oferta para os pobres de Jerusalém. E ele diz o seguinte: pedindo-nos, esta igreja, com muito encarecimento, o privilégio de participar deste ministério a favor dos santos.
Ele aqui resume, no exemplo desta igreja, o que significa para um crente comprometido com Jesus servir. Privilégio de participar de um ministério a favor dos santos. É assim que Deus trabalha. Quando eu penso no meu ministério, eu digo: que bênção, porque esse tem sido um privilégio na minha vida, de poder servir o meu Deus do jeito dele. Não importa onde, não importa quando, não importa de que maneira, mas é graça de Deus que está sendo derramada. E quando eu penso nas minhas incompetências, que são tantas, eu começo a lembrar dos sentimentos de Moisés, de Pedro, os meus próprios sentimentos, e fico me lembrando do meu Deus, que usa pessoas imperfeitas para a sua glória e manifesta graça. E aí o apóstolo Paulo pode dizer: mas pela graça de Deus sou o que sou. Guarda isso no teu coração. Pela graça de Deus você pode ser o que é, porque a sua graça, a graça de Deus, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa é a dimensão gloriosa do reino de Deus. Se Deus tem dado a você um ministério, não veja isso de outra maneira. Não veja isso como um ato político, nem veja isso como um favor que você faz, nem veja isso como um peso que você carrega, mas veja isso como um dom da graça de Deus. Que diferença faz? Às vezes eu tenho ouvido alguns líderes falando, algumas vezes, não muitas vezes, mas algumas vezes tenho ouvido ao longo do meu ministério todo, alguns líderes falando do peso. Olha, não fale do peso, fale da graça. É um privilégio da graça, é um presente da graça. Em 1 Timóteo, Paulo vai dizer isso: eu dou graças a Deus, porque o Senhor me escolheu e me achou fiel para poder servi-lo nesse ministério. Esse deve ser o sentimento do coração da gente, de poder agradecer ao Senhor e entender que isso é um dom da graça de Deus. A segunda coisa que Paulo vai falar nesse texto, que para mim marca bastante, é que no versículo 7, ele diz que o seu ministério não é somente dom da graça, mas esse ministério é também operação do poder de Deus. Uma maravilhosa operação do poder de Deus quando servimos. Eu quero que você tente lembrar como é que foi que Paulo foi chamado para o seu ministério. Há uma convocação de Deus. Deus, quando nos salva, Ele nos convoca para servir. Ele não apenas nos salva e deixa na prateleira do céu. Então você alcançou graça de Deus, foi salvo pelo sangue de Jesus, seu Filho, e então Deus te coloca na prateleira do céu. Não é assim não. Ele te coloca aqui na terra. E enquanto você viver a sua vida aqui na terra, você é ministro do Evangelho de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso de uma maneira muito clara em 2 Coríntios 5, 18, dizendo que nós somos chamados por um ministério muito especial, que é o ministério da reconciliação dos homens com Deus. Ele vai nos chamar para isso. Então todos nós somos ministros de Deus de alguma maneira. Podemos ser bons ou maus ministros, mas Deus nos chamou para isso. Agora o apóstolo Paulo nos diz que toda vez que Deus nos chama para o serviço, para que nós nos apresentemos a esse serviço, é uma operação do poder de Deus. E quando nós estamos exercendo o serviço cristão, nós estamos vivendo a operação do poder de Deus. Eu queria que você pensasse um pouquinho no apóstolo Paulo e como é que isso aconteceu na vida dele. Você lembra da conversão de Paulo? Ele indo para o caminho de Damasco, ele tem aquele encontro com Jesus, ele cai literalmente do seu cavalo, da sua montaria, Deus toca-lhe o coração profundamente, Jesus lhe fala, né? Por que você me persegue, Paulo?
Por que você está lutando contra essa conversão que eu quero gerar no teu coração? Para de lutar. E ele vai com tudo isso na cabeça e no coração, lá para Damasco, fica lá numa casa, cego, e Deus lhe chama para o ministério através de Ananias. Chega um profeta de Deus, que fala para ele algumas coisas que Deus está falando sobre a vida dele. Em Atos 9,15 diz assim: disse-lhe porém o Senhor: este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Essas coisas estavam ecoando na cabeça de Paulo quando ele escreveu isso. Em Atos 20, versículos 14 e 15, quando ele conta novamente esta história, ele diz: o Deus de nossos pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade, ver o justo, ouvir a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens que tens visto, do que tens visto e ouvido. E estas coisas, essas palavras não saíram mais da cabeça dele, estavam no coração. E é por isso que ele vai dizer: a minha escolha e capacitação para esse serviço é uma maravilhosa operação do poder de Deus. Deus, quando chamou você, Ele colocou o Espírito Santo trabalhando no teu coração, para fazer o teu coração sensível. Deus colocou dons do Espírito Santo sobre a tua vida. Esses dons estão incomodando, porque enquanto você não usa esses dons, parece que está faltando alguma coisa, tua mão está coçando. Tudo isso é uma operação maravilhosa do poder de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: mais maravilhoso ainda vai ser quando você começa a servir. Porque quando você começa a servir, abençoando outras vidas, você se torna os lábios de Jesus aqui na terra. Você se torna as mãos do Senhor Jesus aqui na terra. Você se torna os pés do Senhor Jesus aqui na terra. E em cada circunstância, cada coisa que você vai vivendo, você olha para você mesmo e diz assim: realmente foi Deus. É uma operação do poder de Deus. Semana passada mesmo vivi isso. Foi apresentado a uma pessoa que estava visitando a igreja, assistiu o culto da noite e carinhosamente então fez alguns elogios à igreja, à mensagem, e eu disse: olha, realmente foi graça de Deus. Não, mas você tem alguns dons pessoais. Não, mas foi graça de Deus. E a pessoa insistiu de novo e disse assim: olha, basta você ver as minhas notas do meu sermão, você vai ver que foi graça de Deus. E às vezes a gente vai olhar as notas do sermão e ouve a fita do sermão e diz assim: não é a mesma coisa. Porque tem alguma coisa do poder de Deus acontecendo. Tem alguma coisa do poder de Deus quando você serve, quando você abençoa, que não é tua, é manifestação, é operação do poder de Deus. Agora é interessante perceber que esta operação do poder de Deus não acontece quando a gente está na prateleira. Não funciona. Porque Deus quer realmente manifestar o seu poder para abençoar vidas. Uma das coisas que me chamaram a atenção, estudando todos esses textos do que o apóstolo Paulo fala sobre ministério, é que toda vez que ele fala sobre ministério, sobre serviço cristão, ele sempre tem em alvo o objeto do serviço. Nunca são coisas, sempre pessoas. Quando nós servimos a Deus, nós não servimos a Deus para que as coisas de Deus sejam abençoadas, consertadas, melhoradas, mas o objeto principal do ministério são pessoas. E Deus manifesta poder para que nós abençoemos pessoas.
E aí não importa o que você vai fazer, não importa. Não importa se você está trabalhando na administração, você está administrando para abençoar pessoas. Não importa se você está trabalhando com dinheiro, você está gerindo os dinheiros da igreja para abençoar pessoas. Não importa qual é a área, mas sempre o alvo de Deus não são coisas, são pessoas. E Ele está mostrando isso, um Deus que manifesta poder, que manifesta graça através de você, do seu serviço, para que pessoas sejam abençoadas. O desafio de todo crente que queira servir ao Senhor é pedir que durante o seu ministério, o seu serviço, Deus opere o seu poder através da nossa vida, pois o verdadeiro ministério é sempre operação do poder de Deus nas nossas vidas, para que pessoas sejam abençoadas. E a última coisa sobre ministério que eu quero deixar com o irmão nesta manhã é alguma coisa numa dimensão muito maior do que a gente pode enxergar. O que acontece no mundo espiritual quando o povo de Deus, a igreja de Jesus, serve e aprende o modelo de Jesus de serviço, que Jesus veio para servir, é isso que a Bíblia diz, e Ele nos chama para servir. Mas o que acontece no mundo espiritual? E Ele vai dizer isso no versículo 10, diz assim: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Será que você consegue entender o que a Bíblia está dizendo? O que acontece no mundo espiritual quando você serve? Quando a igreja de Jesus está unida no propósito de Deus e está revelando esse mistério de Deus, que é Jesus Cristo, salvação nossa. A Bíblia está nos dizendo que quando a sua igreja o serve, anunciando Jesus, mistério de Deus, bem como servindo uns aos outros em amor, através do ministério, do serviço cristão do seu povo, nós anunciamos a anjos e anunciamos a demônios que Deus é verdadeiramente sábio. Me arrepia pensar nisso. Quando a igreja de Jesus está trabalhando, servindo, anunciando a palavra de Deus, olhando pessoas, demonstrando o poder de Deus e abençoando com graça a vida dessas pessoas, o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado lá em cima. Os anjos do Senhor estão olhando tudo isso, estão dizendo como Deus é sábio. Eu fiquei imaginando uma conversa entre os anjos assistindo à igreja. Eu estou imaginando aqui a minha cabeça, e os anjos olhando, eu, você, cada um de nós trabalhando, e a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. E eu fiquei pensando assim, um anjo dizendo para o outro, olhando para a minha vida, olhando para a tua vida, dizendo assim: barbaridade, como Deus é sábio, como é que Deus consegue usar uma coisa dessas? Como é que Deus consegue usar uma coisa? Olha bem, olha, dá uma reparada. É isso que está acontecendo no céu quando Deus está usando a tua vida. O nome dele está sendo glorificado. Deus é poderoso, está agindo, usando uma coisa dessas, que sou eu, uma coisa dessas que é você. E Paulo entendia isso e dizia: pela graça de Deus, sou o que sou.
Eu fiquei pensando numa conversa dos demônios também. Essa foi mais fácil, porque a Bíblia já mostra mais ou menos como é que seria essa conversa. Zacarias capítulo 3 nos mostra mais ou menos um lance dessa conversa, porque o diabo, Satanás, é nosso acusador, e então eles se apresentariam diante de Deus com as acusações, e diriam assim: fulano de tal, esta coisa suja, olha a roupa suja dele, olha a visão suja dele, olha o coração sujo dele. E de repente o Senhor falaria assim: é verdade, mas eles foram lavados e comprados com o meu sangue. Já pensou nisso? E o mistério da glória de Deus, da sabedoria de Deus para a nossa salvação está sendo anunciado, e Deus está sendo revelado na sua sabedoria. E eu ouviria mais Jesus dizendo: eu coloquei neles o meu espírito, e eles se tornaram a minha boca, as minhas mãos e os meus pés nessa terra. Ah, que coisa linda! Só esse Deus maravilhoso pode fazer uma coisa assim. São dons da graça. Todo ministério é um presente da graça, é uma operação do poder de Deus, e é uma manifestação de uma sabedoria infinita de um Deus que está trabalhando com a nossa vida. Se Ele não for isso na tua vida, tem alguma coisa errada no ministério. E se nós não formos capazes de enxergar esse tipo de coisa no ministério, então nós não entendemos nada de como Deus trabalha. O que Deus está querendo falar aos nossos corações hoje é que ministério é muito mais do que uma eleição. E quando vocês estiverem votando daqui a pouco, não vejam isso como uma eleição, porque então não entenderam nada. Tentem ouvir aquilo que o Espírito está falando. Quem são aquelas pessoas que Ele escolheu para esse serviço? Tente perceber os dons da graça que Ele derramou no meio do seu povo. Imagine os dons do Espírito na vida dessas pessoas, e você vai colocar isso diante de Deus. Juliana, agora não é hora de distribuir não, tá? Segura aí, tá? Tenta perceber isso no seu coração, porque é isso que Deus quer que você veja. Quando você olhar plebiscito, tenta ver se é tempo desse ministério ir para um outro lugar. Pergunta para Deus o que o Espírito Santo lhe fala, porque é assim que a gente trabalha, porque Deus tem graça para derramar em vários lugares, e é assim que a gente vai trabalhar. Aí nós vamos ter uma visão de Deus sobre estas coisas. Toda vez que a igreja perde a visão do que realmente significa ministério, ela se perde no serviço, no trabalho enquanto igreja. E a gente vai olhar isso na história, quando através da hierarquia da igreja, ela perdeu o sentido e visão de ministério, e ela virou uma instituição meramente política, e aí não funciona, e a história está cheia de problemas por causa disso. Quando ela estava muito mais preocupada em ser instituição do que ser ministra da graça de Deus na terra, então ela se fechou dentro de si e se tornou uma força institucional, preocupada apenas com os seus bens, com a sua política, com a sua influência enquanto instituição, e foi uma desgraça na terra. Mas toda vez que a igreja entendeu que ela estava na terra para ser
benção e para ministrar graça, poder e sabedoria de Deus, ela marcou o mundo com a presença, com a mensagem e com a proclamação. E é por isso que em Antioquia, pela primeira vez, os crentes em Jesus foram chamados de cristãos, diz a Bíblia, que na verdade é um apelido pejorativo que significava cristinos, miniaturas de Cristo. Mas mal sabiam eles que estavam fazendo um grande elogio à sua igreja. A igreja tem que ser um monte de gente refletindo Jesus, cristinhos. E aí seremos servos. Amém?